Aleluia. Nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. Então nós sabemos que Deus, desde o princípio, Ele sempre se preocupou com a sua criação, com a sua criatura. E a Bíblia diz que Deus, Ele preparou um segundo plano para poder resgatar o homem, porque o plano de Deus seria que nós vivêssemos aqui na terra por muitos e muito tempo. Aleluia. Não era para nós morrermos. O homem só passou a morrer porque ele pecou. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem não era para morrer. Como prova, nós temos Metusalém, né, que viveu praticamente muito tempo, né, sem morrer. Aleluia. E a Bíblia diz que o homem também não era para morrer. O homem mais velho, ele viveu quase 1000 anos. Quase 1000 anos aqui na terra. Depois que o pecado começou a dominar a humanidade, é que as pessoas passaram a adoecer, passaram a morrer, né? O próprio irmão matar o outro. Então Satanás, ele procurou plantar a semente dele no coração do homem, para afastar o homem de Deus, para impedir os planos de Deus na vida do homem. Aleluia. E o homem não vigiou, né? Como sempre uma Everaldo está falando direto aqui, vamos vigiar. Então, e a palavra de Deus diz, Jesus diz para nós ficarmos vigilantes. Por que nós temos que estar sempre vigilantes? Porque o inimigo, ele não dorme, ele é constante. A Bíblia diz que ele é constante. Nós, seres humanos, nós somos inconstantes, mas não é para sermos inconstantes. Jesus manda nós perseverarmos. Nós temos que ser perseverantes para nós podermos ser vitoriosos. Aleluia. Quando o cristão persevera, quando o cristão, aleluia, insiste, ele recebe vitória. Aleluia. Então, a perseverança, ela é uma virtude de fundamental importância na vida do cristão. Nós temos que perseverar na oração, como diz lá em Efésios 6, versículo 18, perseverai na oração, na súplica por todos os santos e por nós mesmos. E Jesus disse, aleluia, orai e vigiai para que o inimigo, aliás, para não cair em tentação. Porque ele disse que a nossa carne é fraca. O espírito está sempre preparado, mas a nossa carne não. A nossa carne, ela está sempre propensa para o erro, sempre propensa para o pecado. Aleluia. Por isso, nós temos que estar sempre atentos. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos 3 principais inimigos. Nós cristãos temos 3 principais inimigos. Que é o adversário, né? O condenado. Nós temos o mundo e a nossa carne. São nossos 3 piores inimigos. Agora, o pior dele não é o condenado e nem o mundo. É a nós mesmos, a nossa matéria. Porque a gente convive com ela. O apóstolo Paulo diz que tem coisas que ele não queria fazer, mas ele fazia. Por quê? Porque a carne tenta dominar. A nossa mente, às vezes, quando ela está inclinada para o mundo, para o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. É por isso que o cristão tem que estar constantemente se alimentando da palavra. Por quê? Porque uma vez que eu me alimento da palavra, eu estou alimentando a minha alma. Aleluia. Aí eu vou ter força para poder vencer o pecado. Se eu não conheço a palavra, eu facilmente vou ser enganado. Jesus disse, vós errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque é ela que testifica de Jesus. É a palavra de Deus que nos ensina. Por isso que muitos cristãos se tornam presa fácil do pecado, se tornam presa fácil das seitas herégicas. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Jesus, o próprio inimigo, tentou enganar Jesus, usando as Escrituras. Ele é um falsificador. Ele procura falsificar a verdade. Ele fala uma mentira ao ponto que muitas pessoas pensam que é verdade. Chega ao ponto de dizer, é verdade mesmo. Não, mas se você conhece a Escritura, você não cai no engano dele. Por quê? Porque você conhece as Escrituras. O inimigo citou a Bíblia para Jesus. Ele disse, Jesus, se tu pular aqui daqui, do templo, as pessoas vão ver que Deus é contigo, porque está escrito no
Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardares, e que tu não venha tropeçar em pedra. Ele usou a Bíblia. E se Jesus não conhecesse a Escritura, ele disse, eu sei, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Então, se quando o inimigo vinha para você, ou para mim oferecer algo, aí você não conhecer as Escrituras para se defender e usar como uma espada, porque a Bíblia ela diz que ela é uma espada do Espírito. Nós temos que usar ela para nos defender, para contra-atacar o inimigo. Se você não conhece as Escrituras, você acaba sendo vencido. Porque, queridos, o inimigo, ele tem uma força tão grande no poder do engano. O engano é tão forte na vida dele, que até ele mesmo foi enganado. Até ele foi enganado. Como? Ele pensou que poderia ser maior do que Deus. Já pensou? Uma criatura achar ao ponto de ser maior do que o seu Criador? Olha que se viu isso. Não tem como. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós, queridos, nós somos limitados. Deus que é ilimitado, Deus é que pode todas as coisas, Deus é que sabe todas as coisas. E o pior é que os anjos que o acompanharam também acreditaram na mentira dele. Ele tem um poder tão grande de enganar as pessoas, é um poder hipnótico, ele hipnotiza as pessoas. Porque se nós, queridos, por isso que Jesus disse que nós temos que estar sóbrios. O que quer dizer sóbrio? É consciente. Nós precisamos estar sempre consciente daquilo que nós estamos fazendo. Quando uma pessoa chega a pecar, infelizmente, ele não está sóbrio. Ele não está consciente. Por quê? Porque toda vez que a pessoa peca, ele diz, meu Deus, eu pequei. Quer dizer, é o momento que ele não vigiou, o momento que nós não vigiarmos, o pecado, ele quer nos segurar. Só que também, uma pessoa nunca peca de uma vez. Uma vez eu vi um grande pregador, houve um escândalo com ele, aí todo mundo disse, eita, como é que pode um homem daquele, pregava tanto, ainda sábado eu vi ele pregando uma palavra tão bonita e de repente pecou. Não, o crente, a pessoa não peca de repente. O pecado, ele diz que ele vai gerando dentro da gente. Como? Através de um olhar. Aquele olhar vai sendo alimentado e vai gerar dentro da pessoa o pecado. Quando gera o pecado, pronto, a pessoa pecou. Então, tem pessoas que dizem que o peixe morre pela boca. Mas antes dele pecar pela boca, primeiro é pelos olhos. Ele olha, chama-se a concupiscência dos olhos, que diz a palavra de Deus. Então nós temos a concupiscência dos olhos, nós temos a soberba da vida, que são os prazeres que o mundo oferece, a fama, né, o elogio. E tem também, aleluia, a concupiscência da carne, que é o desejo que a nossa carne tem pelo pecado. Então nós temos que estar atentos, batalhando constantemente, usando as armaduras, a Escritura, para nós podermos vencer. Porque sem as Escrituras, sem o conhecimento da palavra, sem a oração, sem o escudo da fé, nós nos tornamos presa fácil. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele disse que nós temos que usar as armaduras de Deus. Não tem apenas que usar só a espada e o escudo, não, a minha fé não, e não só a oração. Tem que usar todas as armaduras. Nós temos que usar também o cinturão da verdade, porque a verdade é o sustentáculo de todas as coisas. Nós temos que viver a verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Temos que calçar nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós temos que estar preparado, calçado. Nós temos que ter o manto da perseveração, da oração e da súplica. Então nós temos que estar preparado para combater o bom combate. Mas para isso, você acha que de nós mesmos nós vamos conseguir vencer o adversário? Nunca. Nós temos que depender do Senhor. Ele diz, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Nós temos que estar sempre pedindo para o Espírito Santo nos habilitar, nos ajudar a usar as armaduras e sermos um verdadeiro soldado, um verdadeiro guerreiro. Porque o importante não é eu combater, não é você combater. A palavra de Deus diz, depois de tudo permanecei firmes.
Aleluia. Então é aí que está a importância. É nós combatermos e permanecermos firmes. Ou seja, sermos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero dar oportunidade para a Bispa Joselita trazer algo da parte de Deus para nós nessa noite. Aleluia. E eu peço que a igreja fique de pé. Vamos fazer uma oração.